A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou muito feliz em poder estar aqui de novo junto com vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui para mais uma vez trazer uma palavra da parte do Senhor para minha e para a sua vida. Após a nossa vinheta, nós vamos hoje falar um pouco da palavra que está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E você que pode neste momento, pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia comigo e vamos para a palavra do Senhor. Bora pro vídeo! Então, para você que não pode pegar uma Bíblia neste momento, o importante é você ouvir a palavra do Senhor. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Vamos para a palavra sem mais delongas. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus, respondendo, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Só até aqui, meus irmãos. Está aqui uma palavra que as pessoas costumam interpretá-la de maneiras diferentes, né? Mas se a pessoa não ler, não entender o contexto da palavra, a pessoa realmente vai ficar um pouco sem entender essa palavra aqui. Muitos até falam que Jesus foi um pouco rude, foi um pouco grosseiro com aquela mulher, e outros falam que a salvação não era para os gentios, mas hoje nós vamos entender um pouco dessa palavra e vamos ver que na verdade não é bem assim. O importante é a gente ler a palavra do Senhor na sua simplicidade e buscar profundo a entender o que realmente a palavra quer dizer. E para entender isso é importante que nós observamos e meditamos em todo o contexto da palavra. Aleluia! Mas antes de nós entendermos mais sobre essa palavra, eu já quero pedir a você que caiu de paraquedas neste vídeo, ainda não é inscrito no meu canal, clica nesse nominho vermelho aí, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha também, para que aumente as visualizações desse canal. É muito importante para que a palavra do Senhor se espalhe cada vez mais. E também eu quero pedir que você compartilhe com alguém que esteja precisando de ouvir essa palavra. E deixe também um comentário aqui, que é muito importante. Que Deus abençoe vocês e vamos para a palavra. Irmãos, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele saiu após ele ser rejeitado pelos judeus, pelo o pessoal da Judeia e da Galileia, ou seja, ele foi rejeitado pelo povo seu. Ele saiu para as bandas da Fenícia, ou seja, ele saiu do meio do seu povo e retirou-se para a região de um povo que era gentios.
Então, saindo ele para as bandas de Tiro e de Sidom, as regiões onde habitava o povo cananeu, lembrando que os cananeus eram gentios, mas eles eram descendências de Cã, filho de Noé. E após Jesus se retirar para o meio dos gentios, né, depois que ele foi rejeitado pelos seus, ele veio uma mulher ao seu encontro, e essa mulher, implorando, uma mulher cananeia, chegou a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, aquela mãe, estava desesperada, clamando por Jesus, porque a sua filha estava endemoniada. E nenhuma mãe quer ver o seu filho endemoniado. É uma coisa terrível. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele fingiu que não viu. Tá, aí começa a primeira interrogação sobre essa palavra. Jesus, sendo ele judeu, quando aquela mulher clamou, ele, como um bom judeu, fingiu que não viu. E aquela mulher continuou a clamar, até que os discípulos de Jesus que estavam com ele, logo se incomodou com o clamor daquela mulher. E eles disseram para Jesus: olha, despede ela. Ou seja, não queremos mais ouvir esse barulho, esse clamor. Despede logo ela. Fala para ela ir embora, porque a salvação, a cura, isso aí é para os judeus, não é para os gentios. Manda ela embora. Despede ela. Jesus respondeu aos discípulos que ele veio para as ovelhas. Ou seja, Jesus estava se fazendo de um bom judeu ali. Você vai entender o porquê disso depois com a explicação. E ali aquela mulher se aproximou aos pés de Jesus, clamando. Imagina aí, irmãos, imagina aquela cena. A mulher aos pés de Jesus, expondo a sua dor, expondo o seu problema, a sua situação, e Jesus calado, olhando para ela. Até que Jesus disse para ela, como está aqui no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Está aqui mais uma interrogação, mais uma palavra que traz uma interrogação na nossa cabeça. É onde muitas pessoas se confundem e acham que Jesus foi grosseiro com aquela mulher. Mas calma lá que você vai entender o porquê disso, né? E ela, muito sábia, respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava já comovido com o clamor daquela mulher. Quem não se comove com o clamor de uma mãe, vendo que a filha estava endemoniada? E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. E esse versículo aqui muito importante, que faz com que nós entendemos mais sobre o resto da palavra, diz assim: partindo Jesus dali, logo após esse acontecido, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Ou seja, Jesus retornou. Vamos entender melhor sobre isso. E então, subindo-se a um monte, assentou-se lá, e foi quando Jesus, as pessoas trouxeram muitos enfermos, endemoniados, pessoas coxos, aleijados, e Jesus curou a todos. Irmãos, no início dessa palavra, que é onde nós começamos a ler no versículo 21, a palavra do Senhor diz que Jesus saiu para as partes de Tiro e Sidom. Ou seja, ele saiu do meio da Judéia após ele ser rejeitado. Lendo todo o contexto da palavra, nós vemos que os galileus, o pessoal da Galileia, que era o pessoal, os judeus, eles rejeitaram Jesus. E naquele momento, Jesus retirou-se para a região da Fenícia. E ele foi na direção de Tiro e Sidom, que é onde habitavam os cananeus, que é onde habitava o povo gentil. Quando Jesus saiu do meio do seu povo, depois dele ser rejeitado, com seus discípulos, para a região de Tiro e Sidom, por que Jesus saiu do meio do seu povo? Ele estava sempre ali, no meio dos judeus. Ele saiu porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, que era ensinar para os discípulos que a salvação,
a cura não era apenas para os judeus, mas era para os gentios também. Jesus tinha esse propósito quando ele pisou o pé fora da Galileia e foi para aquela região dos gentios. Mas por que Jesus então manteve essa pose de judeu estando naquele lugar? Qual o propósito de Jesus sair do meio dos judeus, sair da Galileia e ir para aquela região de Tiro e Sidom? Qual o propósito? Ir para o meio dos gentios com os discípulos. Jesus saiu, Jesus queria mostrar para os discípulos que a salvação era também para os gentios. Aleluia, glória a Deus, que ele também iria salvar os gentios. Mas quando ele se posicionou como um bom judeu, ele estava, quando aquela mulher clamou e ele manteve a sua pose de judeu, fingindo que não estava ouvindo aquela mulher, Jesus estava fazendo um teste para os seus discípulos. Aleluia. Medite bem na palavra e você vai entender. Jesus estava vendo qual seria a reação daqueles que estavam aprendendo com ele. Jesus ensinou para os seus discípulos que temos que amar o nosso próximo. Os discípulos do Senhor aprenderam com ele que ele estendia a mão, ajudava o seu próximo. Os discípulos de Jesus que andavam sempre com ele, tinham aprendido com ele muitas coisas. Por exemplo, Jesus ensinou para eles a ser humildes com as pessoas. Ensinou a eles a amar o seu próximo. Ensinou a eles a perdoar. Ensinou a eles muitas coisas. Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou muitas coisas para eles. E Jesus estava vendo se eles iriam se portar assim em meio aos gentios. Qual seria? Ele estava testando para ver realmente se os discípulos tinham aprendido com ele. Como deveria tratar o seu próximo. E quando Jesus manteve a sua pose, ele estava vendo como os discípulos iriam tratar aquela pobre mulher, aquela pobre mãe que estava desesperada ali, procurando, aleluia, glórias a Deus, procurando a cura, a libertação para a filha dela. E Jesus viu ali que os discípulos simplesmente ignoraram aquilo. Os discípulos poderiam ter dito: mestre, essa mulher está clamando por ti, atende-a. Essa mulher está desesperada, a filha dela está endemoniada. Vai lá, Senhor. Cura a filha dela. Atende essa mulher. Mas não, ao invés disso, os discípulos disseram: Senhor, despede ela. Estava incomodado com aquele clamor, irmãos. E a gente vê esse acontecido também se repetir quando o cego Bartimeu, ele clamou por Jesus: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão que o cercava também, a palavra do Senhor diz que eles repreendiam aquele cego ali. Ou seja, sabe aquelas pessoas que querem a salvação só para si? E acham que só eles é digno de receber a salvação, de receber a libertação, de receber ali uma cura, uma bênção do Senhor? Tem pessoas que acham que a salvação é só para eles, que essas bênçãos são para eles, mas não é. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Aleluia. E assim, Jesus, quando o cego gritou, Jesus também andou, e vendo a reação da multidão. As pessoas parecem não aprender, mas Jesus, ele ensinou várias vezes na sua palavra que nós devemos estender a nossa mão para o nosso próximo e nós devemos interceder pelo nosso próximo. O que Jesus esperava ali? Que os discípulos intercedessem por aquela mulher. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo neste momento, olha, se você vê alguém que está precisando de ajuda, uma pessoa que está com um filho doente, um parente doente, a mãe está doente, está com fome, está precisando disso, está precisando daquilo, ei, alguém que bebe muito, alguém que vive no mundo perdido, tem família sofrendo, pagando preço por aquela pessoa estar daquele jeito, ei, não julgue não. Se você não pode estender a mão e ajudar naquilo que a pessoa precisa, intercede ao Senhor Jesus. Como os discípulos deveriam ter feito, eles deveriam ter intercedido por aquela mulher que estava precisando, estava com a filha endemoniada. Você que sabe que tem alguém que está precisando, se você não pode estender a mão, ora. Ora, intercede ao Senhor Jesus por essa pessoa. Aleluia. Ah, tem pessoa que está pedindo dinheiro porque tem alguém que está doente e já vem, tem gente que nem gosta, um tal do Pix, mas tem alguém que está precisando ali de ajuda.
Ah, agora as pessoas só querem saber disso aí, só querem saber de pedir ajuda. Não é bem assim, não. Se você não pode, se você pode, ajuda, porque o que você faz aqui ficará em memória diante de Deus. Aquilo que nós fazemos para o nosso próximo aqui, aleluia, nosso galardão não é aqui que nós vamos receber, mas é na glória. Então, se você pode, ajuda sim. Mas se você não pode também naquele momento, dobra o teu joelho e ora por aquela pessoa. Ora ao Senhor Jesus, intercede por aquela pessoa. Aleluia. Mas voltando à palavra, Jesus, ele esperava que os discípulos intercedessem por aquela mulher, mas ao invés disso, eles mandaram que Jesus despedisse aquela mulher. Ou seja, naquele momento, Jesus viu a reação dos discípulos e aquela mulher chegou até Jesus, se prostrou a seus pés e o clamor dela era: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela contou toda a sua situação ao Senhor. Vou tentar resumir aqui, que o vídeo está ficando um pouco grande. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus continuou mantendo a sua pose. Jesus insistiu para ver se havia algum... Meu Deus, após aquela mulher se ajoelhar diante de Jesus, expondo aquele clamor: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Meu Deus, está aqui uma palavra que comove o coração de qualquer um, irmãos. É o clamor de uma mãe desesperada ao ver a sua filha daquele jeito. E Jesus ficou só observando que os discípulos que estavam com ele não teve compaixão daquela mulher. Eles não tiveram. Jesus, ele manteve essa pose quando ele disse isso, irmãos, para ver se os discípulos diziam: Mestre, tenha compaixão dela. Mas os discípulos não fez isso. Então é por isso, irmãos, que Jesus manteve essa pose. E você vai entender melhor ainda, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, ali só tinha cananeus, só estava Jesus e os seus discípulos ao redor. Jesus estava tipo dizendo: não vou pegar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, e só tinha eles ali de judeus. Então o que eles entenderam? Eles poderiam ter dito: não, mestre, pode compartilhar o pão, pode ajudar essa pobre mãe. Intercedendo por aquela mulher, eles poderiam entender dessa maneira, mas não. Aí Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E nem assim, irmãos. Os discípulos, eu acho que eles pensaram assim: o mestre está do nosso lado, por que ele não despede logo essa mulher e vai embora? Né? Mas não é bem assim. Jesus só queria dar uma lição ali. E aquela mulher muito sábia, ela foi sábia, irmãos. Essa palavra que ela disse ali, isso foi persistência. Aquela mulher, irmãos, uma mãe, quando ela começa a pedir pelos seus filhos, ela faz tudo o que ela pode para interceder pelos seus filhos. O amor de uma mãe é incrível. Aleluia. E aquela mãe, ela não desistiu, mesmo depois dessa palavra. Ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, ou seja, ela estava dizendo: eu só quero um pouquinho. Eu não estou pedindo um pão inteiro, só uma migalhazinha. Eu só quero um milagre para minha filha. Aleluia, eu só quero a cura da minha filha. Que eu não aguento mais viver dessa maneira. E eu sei que o Senhor pode. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, quando aquela mulher estrangeira fez esse clamor para Jesus, ela estava literalmente declarando ali: eu sei que o Senhor pode. Ou seja, aquela mulher tinha conhecimento de Jesus, ela tinha conhecimento que Jesus podia fazer esse milagre. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus disse: mulher, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquele momento a menina ficou sã. Irmãos, e por que eu falei sobre esse versículo 29 aqui, que é muito importante? Depois desse acontecido, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. Vamos entender. Irmãos, depois desse acontecido, Jesus retornou para a Galileia. Ou seja, Jesus, ele caminhou uma longa distância, saindo do meio do povo dele, da Galileia, para as bandas
de Tiro e Sidom, uma longa distância, só para salvar, para ajudar aquela mulher e a pobre da filha dela. Irmãos, Jesus só saiu da Galileia nesse propósito. Aleluia! Ou seja, Jesus não foi nada grosseiro. Ele só estava querendo ensinar para os discípulos uma lição de que a salvação era para todos, de que a bênção do Senhor não era só para os judeus, mas também para os gentios. Então Jesus, ele saiu na intenção de ensinar uma lição para os discípulos e ele saiu nesse propósito de ajudar aquela mulher. Essa era a intenção de Jesus ao caminhar essa longa distância. Ele só foi lá, aconteceu isso, ele ajudou aquela mulher, libertou a filha dela e também aquela mulher, porque foi uma bênção que ela recebeu e creio que a salvação ali também, que ela era uma mulher que clamou ao Senhor, que ela tinha conhecimento das coisas do Senhor. Uma mulher persistente, aleluia, na oração, porque ela insistiu pedindo a Jesus, ou seja, insistiu na oração. Jesus saiu, ouviu o clamor daquela mulher. Sabe quanto tempo será que aquela mulher estava pedindo, né? Esperando que acontecesse um milagre? Ela conhecia as coisas que Jesus fazia, tinha ouvido falar. Sabe por quanto tempo talvez ela tenha falado na sua casa que queria que Jesus ajudasse ela? Jesus ouviu esse clamor. Aleluia, e Jesus saiu por essa longa distância do meio do seu povo na intenção de salvar aquela mulher e a filha dela. Foi isso que Jesus foi fazer, porque a Bíblia diz que após esse acontecido, ele retornou, simplesmente retornou para Jerusalém, ou seja, não fez outra coisa aonde ele foi. Então Jesus, ele não foi grosseiro com aquela mulher, ele não tinha a salvação apenas para os judeus, não. Jesus, ele foi ali exatamente, ou pelo contrário, ele foi ali exatamente no propósito de salvar aquela mulher. Porque nós vemos na palavra que ele só foi e retornou logo após o acontecido. E Jesus não vai em lugar em vão. Não teve um lugar que Jesus passou que foi em vão. Lembra do tanque de Betesda? Onde Jesus passou por lá só para curar aquele homem que estava há 38 anos ali? Então, Jesus não vai em lugar nenhum à toa, não vai em lugar nenhum em vão. E a Bíblia não fala que Jesus fez outra coisa naquele lugar, senão salvar e ajudar aquela mãe e aquela filha. Então, irmãos, a verdade é essa, que o que Jesus queria, aleluia, era ensinar os discípulos ali que não pode existir, né, esse pecado da discriminação social. Não existe gregos, judeus, para o Senhor nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Espero que o Senhor ministre de maneira mais clara, de maneira mais certa, né, ao seu coração sobre esta palavra, que você venha entender. Aleluia, glórias a Deus, e que Deus abençoe você. Você que ficou até o final comigo nesse vídeo, ainda não se inscreveu? Ei, não esqueça não. Se inscreve nesse canal, deixe o seu like, que vai ajudar muito nas visualizações. Aleluia. Deixe seu comentário também, compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.